Olá a todos, estão bons? Hoje vou-vos contar uma história que já conto há algum tempo, há alguns anos, e que nos fala sobre o dia de hoje, 25 de Abril, o porquê do o Dia da Liberdade. A história chama-se O Tesouro, de Manuel António Pina. Fiz algumas alterações para que os mais pequeninos possam perceber a história. Espero que gostem. Há muitos anos, num país muito distante, vivia um povo infeliz e solitário. O céu era alto e azul, os campos verdes, o mar e os rios cheios de peixe e de vida, as cidades quentes e luminosas. Mas as pessoas que passavam e cruzavam os seus olhares eram tristes. Com o passo acelerado, fechavam-se dentro de casa e quando se encontravam umas com as outras, nos cafés, nos empregos, na rua, elas falavam baixinho, como se alguma coisa, um segredo terrível, as amedrontasse. Quem vindo de outras terras chegava ao país das pessoas tristes, não compreendia. As pessoas eram boas e afetuosas e, aparentemente, só tinham motivos para ser felizes. Mas quando lhes faziam perguntas, as pessoas afastavam-se e não respondiam ou mudavam delicadamente de assunto e pediam desculpa. Às vezes, porém, os visitantes demoravam-se mais tempo e depressa faziam amigos, porque era muito fácil fazer amigos naquele país. E esses amigos levavam-nos então às suas casas e depois de terem trancado bem as portas e fechado as janelas, revelavam-nos o segredo da sua tristeza. Contavam-nos que o povo daquele país tivera um dia um imenso tesouro e que alguém lhes roubara e que era um tesouro tão grande e tão valioso que sem ele não podiam ser felizes. Um tesouro? Perguntavam os visitantes muito surpreendidos. Sim, um tesouro. A liberdade. A liberdade? Um tesouro? Os visitantes não queriam acreditar, porque, nas suas terras, a liberdade era uma coisa comum. Toda a gente era livre de fazer o que quisesse, desde que não fizesse mal a ninguém. E isso era tão normal, que as pessoas nem davam pela liberdade. Então explicaram-nos que naquele país as pessoas não podiam fazer o que queriam, nem podiam dizer o que pensavam ou o que sentiam, nem como eles partir e visitar outros países e conhecer outros povos. Viviam fechados no seu próprio país, como se fosse uma prisão. Nem sequer podiam contar esse segredo a ninguém, porque seriam presas. Mas isso deve ser uma infelicidade, diziam os visitantes. Não admira que vocês estejam sempre tão tristes. E os seus amigos, depois de irem espreitar à porta para ver se alguém lá fora os espiava, contava-lhes como era a vida de todos os dias no país das pessoas tristes. Havia polícias por todo o lado. Não polícias bons, como aqueles que orientam o trânsito ou prendem os ladrões, mas polícias para vigiar as pessoas e impedir que elas falassem entre si. Os meninos do país das pessoas tristes não podiam ouvir as músicas, nem ver os filmes, nem ler os livros e as revistas que gostavam. Nem sequer podiam beber Coca-Cola, porque era proibido. As raparigas e os rapazes não podiam conversar nem brincar. E tinham de andar em escolas separadas. As raparigas não podiam vestir calças, nem andar sem meias. E os rapazes, quando cresciam, eram mandados para horríveis guerras. Até que um dia chegou em que, no país das pessoas tristes, as pessoas decidiram reconquistar o seu tesouro. Os soldados reuniram-se nos quartéis e pegaram nas suas armas para arrancar finalmente o tesouro das mãos dos ladrões. E toda a gente saiu para a rua, acompanhando os soldados, cantando e gritando: Viva a liberdade! Viva a liberdade! Os corações encheram-se de alegria e as janelas encheram-se de bandeiras e cravos vermelhos. Os soldados puseram os cravos vermelhos nas espingardas. As mulheres esqueceram-se do jantar e
e das limpezas da casa e correram para a rua com os filhos ao colo e os cravos vermelhos no peito, chorando e rindo. Todo o país se transformou numa grande festa. Era o 25 de Abril, o dia 25 de Abril. E porque foi nesse dia que aquele povo recuperou o tesouro, a liberdade, esse dia passou para sempre a chamar-se o Dia da Liberdade. Tudo isto aconteceu há muito tempo. Ainda tu não eras nascido, num país muito distante. Esse país agora já não se chama País das Pessoas Tristes. Chama-se Portugal. E é o teu país. E o tesouro pertence-te a ti. És tu agora que tens de cuidar dele, guardando muito bem no fundo do teu coração, para que ninguém te roube outra vez. E contamos até 3, para depois esta história ouvir outra vez. Todos! 1, 2, 3. Era uma vez. Durmam bem. Boa noite. Até amanhã. Bons sonhos.